Você até chorou pedindo perdão pela mesma coisa. De novo, prometeu que não ia mais acontecer. Sentiu o peso no peito. Jurou para Deus que dessa vez seria diferente, mas aconteceu de novo. Eu conheço esse ciclo. Você cai, se arrepende de verdade. Não é teatro, é dor real. Aí vem a pergunta que ninguém fala em voz alta: será que eu sou fraco demais para mudar? Será que Deus já cansou de mim? Não é isso. E é sobre isso que vamos falar hoje. Se você conhece alguém preso nesse mesmo ciclo, que já pediu perdão dezenas de vezes pelo mesmo padrão, manda esse vídeo agora. Às vezes, a vergonha impede a pessoa de buscar ajuda sozinha. Deixa o gostei aqui também. Isso ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa dela. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. O ciclo que você vive não é prova de que você é fraco demais. Não é prova de que a sua fé é rasa. Não é prova de que Deus desistiu de você. Se você soubesse como o padrão funciona por dentro, talvez os resultados fossem diferentes. Te ensinaram a se arrepender. Te ensinaram a prometer que não ia acontecer mais. Mas ninguém te ensinou o que realmente muda um padrão já instalado. Arrependimento limpa a culpa, mas sozinho ele não muda o padrão. E é exatamente por isso que você se arrepende, promete e acontece de novo. Hoje eu vou te mostrar um homem da Bíblia que tinha o poder de Deus na própria vida e ainda assim caiu no mesmo padrão até perder tudo. E o que a ciência confirma sobre por que isso acontece com qualquer pessoa, inclusive com você. Não é fraqueza, é um mecanismo. E um mecanismo se aprende e dá até para desmontar, não é mesmo? Sansão foi chamado por Deus antes de nascer. Um anjo anunciou o nascimento dele. Ele tinha uma força que ninguém mais tinha naquela geração. E isso muda tudo no jeito de ler a história dele. Sansão não era um homem de fé fraca, era o oposto. Ele tinha evidência física do poder de Deus na própria vida. Já tinha rasgado um leão com as mãos, já tinha derrotado um exército inteiro sozinho. E mesmo assim ele voltava para o mesmo padrão. Repetidas vezes, sempre caía em pecado com mulheres filisteias, num contexto de guerra entre Israel e os filisteus, o povo que dominava aquela região havia gerações. Juízes 16 mostra o mecanismo acontecendo com Sansão e Dalila. Ela pressiona, ele cede um pouco, ela pressiona de novo, ele cede mais um pouco. 7 vezes ele quase conta o segredo da sua força sobrenatural. Até que, enfim, ele conta. E vem o versículo mais pesado da história. Juízes 16, 20. Diz que ele acordou achando que ia se livrar, como sempre. Mas ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Ele não perdeu a força porque Deus desistiu primeiro. Ele perdeu porque nunca desenvolveu domínio próprio para proteger o que tinha recebido. Aqui não tem texto sem aplicação, então vamos entender por que um padrão desses se instala e o que realmente quebra esse padrão. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro. Todo comportamento que você repete cria uma trilha na sua mente. Quanto mais você repete, mais fácil fica repetir de novo. O caminho fica mais fundo, como um trilho mesmo. E aqui está o ponto que ninguém te explicou. A sua mente não separa um hábito bom de um hábito ruim. Ela só fortalece o que você repete. Não importa se é uma trilha boa ou se é uma trilha destrutiva. É por isso que força de vontade sozinha falha. No momento da tentação, a trilha antiga já foi ativada antes da sua vontade consciente entrar em ação. Quando você percebe, já está no meio do caminho de novo.
O arrependimento acontece depois. Ele lida com a culpa, mas ele não apaga a trilha. Paulo descreve o mecanismo certo em Romanos 12:2. Renovar a mente. Não é bloquear o impulso na hora, é reconfigurar o caminho antes da hora chegar. A trilha só muda com um padrão novo, repetido ao longo do tempo. Não com um choro só, não com uma promessa só. Domínio próprio na Bíblia não é reprimir o desejo, é o músculo treinado antes da pressão chegar. Então, como se interrompe esse ciclo? Em 3 passos concretos. Primeiro passo: identifique o gatilho antes da pressão chegar. Todo padrão tem um começo silencioso, um horário, um lugar, um estado emocional, cansaço, solidão, tédio. Sansão nunca identificou o gatilho dele. Foi direto para a situação de risco sem perceber o padrão se formando. Segundo passo, crie distância entre o gatilho e a resposta. Não é força de vontade no momento da pressão. É decisão tomada antes, um passo concreto de saída, decidido com a cabeça fria e não no calor do momento. Terceiro passo, substitua o padrão antigo por um novo de forma deliberada. A trilha antiga não desaparece só porque você parou de usar ela. Ela enfraquece quando uma trilha nova é repetida no lugar dela. Alguém vai dizer: já tentei isso e caí de novo. Eu sei. Vai acontecer de novo algumas vezes. Mas isso não apaga o progresso. A trilha muda com repetição ao longo do tempo, não com uma tentativa perfeita. Eu não estou te prometendo cura instantânea. Estou te mostrando um caminho real. Vamos orar agora. De onde você estiver, mesmo que seja em silêncio. Pai, nós viemos até ti carregando um padrão que voltou de novo, Senhor. Uma vergonha que a gente nunca contou para ninguém. Uma pergunta que a gente tem medo de fazer em voz alta. Será que ainda dá tempo para mim? Tu conheces cada queda que a gente jurou que não ia acontecer mais. Tu viste cada lágrima de arrependimento verdadeiro. E tu sabes que a culpa sozinha nunca foi suficiente para mudar o padrão. Senhor, nós não te pedimos só perdão hoje. Pedimos um mecanismo, a capacidade de identificar o gatilho antes da pressão chegar. A força para criar distância no momento certo. Eu oro especialmente por quem está ouvindo esse vídeo carregando algo que nunca contou para ninguém. Uma batalha secreta, um vício visual que voltou, uma dependência que parecia vencida e não estava. Pai, entra nesse lugar escondido agora. Começa a reconfigurar essa trilha hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Antes de fechar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acabou de entender por que o ciclo se repete, mas o gatilho que te derruba é diferente do gatilho que derruba a pessoa ao seu lado. Para alguns é solidão, para outros é tédio ou rejeição ou cansaço. E a maioria passa anos tentando o mecanismo errado, porque nunca fez um diagnóstico de onde o padrão realmente começa. O teste do fruto do Espírito foi feito para isso. Em menos de 10 minutos, ele mostra qual atributo está mais fragilizado na sua vida agora. E entrega um direcionamento de oração personalizado para esse ponto específico. É gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Não é mais uma tentativa. É saber exatamente onde treinar a força que falta. Clica no link, faz o teste agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.